Alô, pessoal, estamos aqui novamente a bater um papo em assuntos relacionados à saúde, dando ênfase na anatomia humana. E hoje estaremos falando da coluna vertebral, suas funções, posições, né? Ou seja, áreas, né? Regiões da coluna vertebral e até alterações que a coluna vertebral vem a ter pela má postura. Então, pessoal, vamos estudar! Então, pessoal, a coluna vertebral é uma estrutura em que vértebras estão empilhadas uma sobre a outra, mas esse empilhamento não é real, né? Porque existe entre cada vértebra um disco. Esse disco é uma estrutura fibrocartilaginosa que tem a função de amortecer, né, entre uma vértebra e outra, evitando, inclusive, o contato e o desgaste. Sabe-se esse disco intervertebral, quando mal utilizado por má postura, por inadequações corporais, pode levar a problemas de coluna, às vezes até grave, como, por exemplo, problemas de alterações posturais que causam dores na coluna, porque o mau posicionamento dessas vértebras acaba comprimindo estruturas nervosas que causam essas dores irradiadas, né? Que podem ser em membros superiores ou até em membros inferiores. Então, a nossa coluna vertebral ela é dividida em regiões. A região cervical, que possui 7 vértebras, a região torácica, que contém 12 vértebras, a região lombar, que contém 5 vértebras, a região do sacro, que são vértebras fundidas, unidas, são 5, e o cóccix, que também são vértebras fundidas, unidas, em número de 4. Essas regiões têm vértebras específicas e diferenciadas, com nomes específicos. Por exemplo, somente 2 vértebras, como C1, ou seja, cervical 1, tem o nome de Atlas. Na mitologia grega, Atlas era um ser, né, ou seja, um ser mitológico que carregava o mundo nas costas. Então, o Atlas, na verdade, para a gente, carrega o nosso crânio, a cabeça, na verdade, né, o encéfalo, as estruturas compostas no nosso encéfalo cerebral. C2 é o axis. Axis significa eixo. Então, gira sobre ele, o eixo é a nossa cabeça. C1, primeira cervical, com C2, que é o axis, giram através desse eixo. As estruturas da nossa coluna, né, elas são de maiores para menores, né? As regiões cervicais, elas são menos densas, né? Os corpos, inclusive, que a compõem, são menos densas, porque o peso contido sobre elas é menor. Enquanto que nas vértebras lombares, elas são maiores, porque elas estão sobre elas cerca de 50% a 55% do peso corporal. Então, a densidade, a região de área que existe, ou seja, os corpos vertebrais, são maiores, para exatamente dar suporte para esse peso. Existem curvaturas no qual a coluna possui. São chamadas de lordoses e cifoses. As lordoses, como as cifoses, são curvaturas naturais da coluna, não são patológicas, tá? Então, as cifoses, elas já são trazidas no útero materno. Então, elas são chamadas de curvaturas primárias. Então, as cifoses são curvaturas côncavas. E aonde estão essas cifoses? Na região torácica, no sacro e no cóccix. As curvaturas chamadas de secundárias, as lordoses, elas estão presentes em 2 regiões, na região cervical e na região lombar. Por que elas são chamadas de curvaturas secundárias? Porque você adquire pós-nascimento. A criança, quando começa no berço a fazer movimentos, tentando olhar o que está ao redor, ela começa a formar a região cervical. Depois,
quando a criança passa da posição de 4 apoios, ela está engatinhando, né? Para a posição de 2 apoios, a posição bípede, ela forma a segunda curvatura lombar, né? A secundária lombar, quando ela passa a ficar de pé e o corpo fica ereto. Então, a nossa coluna, ela tem essas curvaturas importantes porque elas ajudam na manutenção do equilíbrio e estruturalmente do nosso corpo a se manter mais ereto, se possível. Existem curvaturas chamadas de patológicas. Então, se há o aumento, por exemplo, da lordose, nós chamaremos de hiperlordose, ou seja, o aumento da curvatura que é convexa. Também o famoso corcunda, né, são curvaturas côncavas, ou seja, o aumento das curvaturas cifóticas, nós chamamos de hipercifose, o aumento. E as escolioses. As escolioses, segundo dados científicos, nós temos cerca de 90, menos um pouquinho, 85% das pessoas no mundo com escoliose. Então, eu pergunto a vocês, o que é normal? Ter escoliose ou não ter nenhum tipo de problema postural? Ter escoliose. Se 85% das pessoas têm escoliose, então normal é ter um problema de curvatura inadequada. As curvaturas escolióticas, elas ficam lateralizando a coluna, ou em forma em S, ou em forma em C. Tá? Dependendo do ângulo, não causam dores, e dependendo do ângulo elevado, vão causar dores, e necessitarão, às vezes, até de cirurgia. Sabe-se que existem problemas causados pelos discos intervertebrais, vocês conhecem com o nome de hérnia de disco, e essas hérnias discais podem também causar dor, mas, segundo dados científicos mais atualizados, 97% das pessoas que são acometidas por hérnias discais não serão levadas à cirurgia. Tá? Então, existem tratamentos hoje que você pode melhorar os problemas das hérnias discais. Então, pessoal, a importância que existe na coluna vertebral, das suas curvaturas, dos seus problemas posturais, e é importante entender o funcionamento destas. Se essas informações forem importantes para vocês, trouxeram mais conhecimento, eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação, que sempre que eu estiver postando um vídeo ou uma live, que vocês estejam presentes, participando com a gente. Deixe o like, porque o like eleva o canal. Fala para o YouTube que nossos vídeos são muito bem vistos e as pessoas participam bastante dele. Tá? Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, no Telegram, né? Nas redes sociais que vocês fazem parte. E ajude, participe com a gente, venham mais para o canal, participe das lives. Todo dia, ao 12h05, nós estaremos fazendo vídeos para que vocês participem conosco. No mais, pessoal, muito obrigado. Façam suas perguntas se desejarem que eu responda. Eu ajudo o canal, porque eu ajudo a outras pessoas que necessitam. No mais, luz e paz a todos. Um grande abraço. Até o novo vídeo. Obrigado, pessoal.